Olá, este trabalho é intitulado Avaliação dos padrões encontrados em comunidades arbóreas de floresta de altitude do sudeste do Brasil. Meu nome é José Hugo Campos Ribeiro, atualmente sou professor no campus Rio Pomba e orientei a bolsista Luísa Silva Castro, que desenvolveu esse trabalho no campus Muriaé. A Luísa é nossa aluna de licenciatura em Ciências Biológicas. As regiões de montanhas tropicais abrigam uma alta diversidade biológica, sobretudo por representarem condições ambientais particulares e muito específicas que as diferenciam das regiões ao redor, e com isso elas conseguem abrigar espécies, muitas vezes espécies endêmicas que só existem nessas regiões. Elas também estão relacionadas à provisão de serviços ecossistêmicos, como o controle climático e a proteção de nascentes. Estima-se que uma boa parte da população do sudeste do Brasil depende de recursos hídricos que são formados nessas regiões de montanhas. E, no entanto, elas são muito sensíveis a mudanças no ambiente, principalmente a mudanças na temperatura, então são muito sensíveis às mudanças climáticas. E, embora essas regiões tenham sido relativamente bem preservadas ao longo do tempo, sobretudo pela dificuldade de acesso a essas regiões, hoje elas estão sob uma intensa ameaça, não só das mudanças climáticas, mas também da especulação imobiliária e do avanço das atividades agrícolas sobre essas regiões. Nesse contexto, entender os padrões e processos que ocorrem nessas regiões de montanha são muito importantes para que a gente entenda quais serão os impactos sobre os serviços ecossistêmicos que são prestados. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi criar um banco de dados com dados quantitativos sobre as espécies arbóreas de florestas de altitude no sudeste do Brasil, e a partir desse banco de dados investigar padrões na estrutura e composição do extrato arbóreo e sua relação com a altitude. Testou-se a hipótese, baseada em relatos na literatura, de que com o aumento da altitude a gente observaria uma menor riqueza de espécies arbóreas, mas uma maior densidade, um maior número de indivíduos e uma maior área basal. São padrões que já são relatados na literatura para escalas mais locais, trabalhos que avaliaram diferentes altitudes em uma mesma cadeia de montanha, por exemplo, e o objetivo do trabalho foi também ver se esse padrão se mantém quando analisado numa escala de paisagem, uma escala maior. Para isso, foi feito um levantamento de trabalhos publicados em periódicos científicos que continham estudos fitossociológicos. Esse levantamento foi feito nos portais Scopus e Web of Science, selecionando aqueles trabalhos que abordaram áreas de florestas montanas e altomontanas, que são aquelas que estão acima de 600 metros em relação ao nível do mar, no sudeste do Brasil, e que abordaram a comunidade arbórea, incluindo indivíduos com circunferência à altura do peito, circunferência a 1,30 m em relação ao solo, maior ou igual a 15 centímetros, que é um dos critérios de inclusão mais utilizados nos trabalhos no Brasil. Dentre esses trabalhos, foram selecionados aqueles que traziam dados completos de todas as espécies encontradas no levantamento e que traziam os dados quantitativos dessas espécies também. Os dados foram compilados em planilhas eletrônicas no software Excel e em cada artigo foram coletadas as informações como a lista de espécies, o número de indivíduos e a área basal de cada espécie e a metodologia utilizada, a metodologia de amostragem e dados das áreas, como a localização e a altitude de cada área. Esses dados foram analisados utilizando o software R, onde foram feitas curvas de rarefação e extrapolação para a estimativa da riqueza de espécies, uma metodologia importante quando a gente trabalha com áreas que utilizaram amostragens diferentes, Então essa curva de rarefação e extrapolação ela permite uma padronização ali da riqueza de espécies, e foi feita a análise entre a altitude e os parâmetros das florestas, a riqueza de espécies estimada pelas curvas de rarefação e extrapolação, mas também a área basal e a densidade. Todas as análises foram feitas então no software R. As buscas retornaram mais de 1.000 resultados, mais de 1.000 trabalhos, que foram analisados segundo os critérios que a gente estabeleceu, e dos quais a gente conseguiu selecionar 33 áreas de florestas montanas e altomontanas que continham os dados necessários e os critérios para análise. Esse mapa mostra a distribuição dessas áreas, principalmente aqui nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Os dados compilados, então, representaram 1.047 espécies, distribuídas naquelas 33 áreas, e 44.733 indivíduos arbóreos.
Aqui podemos ver a regressão linear simples entre a altitude e a riqueza estimada de espécies para cada área, onde a gente consegue perceber que, com o aumento da altitude, existe uma menor riqueza de espécies arbóreas, né? Uma relação significativa. E essa relação da diminuição da riqueza de espécies com a altitude já é uma relação que foi observada na literatura, né? Então está de acordo aí com os padrões que foram relatados na literatura. Já para a densidade, ou seja, o número de indivíduos arbóreos por hectare, a gente observa que há uma relação positiva com a altitude. Quanto maior a altitude, maior o número de indivíduos arbóreos presentes naquela área. O mesmo acontece para a área basal, ou seja, para o tamanho dessas árvores, né, a biomassa dessas árvores. Quanto maior a altitude, maior a área de circunferência dessas árvores, maior a área basal. Esses três resultados, então, nos mostram que, com o aumento da altitude, aquelas florestas que são mais altas, elas possuem uma menor riqueza, mas, ao mesmo tempo, elas possuem um maior número de indivíduos e uma maior área basal, o que pode indicar uma maior biomassa, né, armazenada nessas florestas. Indica que essas florestas de altitude, elas podem ser importantes estoques de carbono também. Podemos concluir, então, que as florestas de altitude no sudeste do Brasil apresentam uma grande diversidade de espécies, com mais de 1.000 espécies registradas só nesse levantamento, né? E representam um importante estoque de carbono, uma grande quantidade de indivíduos arbóreos e uma grande área basal também, que indica ali uma grande biomassa arbórea nessas florestas. O que nos mostra que se essas florestas fossem desmatadas ou tivessem perda, né, dessa cobertura florestal, a gente vai ter ali uma grande quantidade de carbono sendo lançada na atmosfera, que pode agravar ainda mais a questão das mudanças climáticas. E os padrões que foram encontrados aqui, ou seja, essa relação negativa entre altitude e riqueza de espécie, e a relação positiva entre a altitude, a densidade e a área basal, corroboram relatos, né, já relatados na literatura para florestas de altitude em outras regiões em escalas menores. Gostaria então de agradecer ao IFSudeste UNG e ao CNPq pelo financiamento da bolsa, da bolsista, e também à organização do CIMEP pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigado.